aluguéis residenciais e comerciais. Experiência e confiabilidade. Paulo R. Vieira, corretor de imóveis. Rua Almirante Barroso, esquina Marechal Deodoro. Fone 3251-3197. O Plano Safra já começou. Na Cressol, além de contar com linhas de crédito exclusivas para o agro, o produtor rural tem acesso a soluções que fortalecem a produção. E quem conhece o campo sabe, crescer é mais fácil com uma cooperativa ao seu lado. A Cressol está com você para transformar desafios em conquistas. E de conquistas, quem começou no agro entende. Você está acompanhando Domingo Musical. Informação, música, descontração. O seu programa nas manhãs de domingo. Alô, alô, senhoras e senhores, muito bom dia. Bom domingo para todos que estão acompanhando as ondas da 1190, agora da 107.5 MHz também. Desejo um bom domingo para todos e nesta abertura também quero mandar um abraço, né, para o Dudu e a família que estão acompanhando a programação, sempre qualificando a audiência do programa. Bom domingo para toda a família do Dudu aí que está sempre acompanhando as ondas da Rádio São Lourenço. Mas hoje é um dia muito especial para mim porque vou conversar agora, né, nos estúdios da Rádio São Lourenço com uma pessoa importante aqui da cidade, né? E que já atuou vários anos na medicina aqui em São Lourenço do Sul, né? Já é aposentado, mas tem também a atividade de escritor, de historiador, de pesquisador e também, posso falar assim, um amigo bastante particular da minha pessoa. Muito bom dia, agradeço a presença aqui nos estúdios, doutor Edilberto Luiz Ames. Doutor Ames, bom dia. Bom dia, Jorge, muito prazer em voltar aqui à Rádio São Lourenço, em especial ao teu programa Domingo Musical, para falarmos um pouquinho sobre algo assim que eu tenha vivido, né? Sim, claro. E com certeza foram muitas experiências e vivências. Mas eu lembro que o senhor teve uma atividade bastante grande há um tempo atrás, quando estava, né, começando as suas atividades como médico aqui em São Lourenço, atuando em prol do bem comum, vamos dizer assim, né? Qualificando a imagem, a estrutura e o potencial turístico também. Foi na campanha da criação do pórtico aqui em São Lourenço do Sul. Perfeito. Né? Naquela época, foi assim uma coisa bastante importante que destacou um pouco São Lourenço já também na Costa Doce aqui como o potencial turístico. O que o senhor poderia nos dizer disso aí? Jorge, tem uma pequena história aí, eu não sei se eu teria tempo. Claro. É assim, ó, no início da década de 1970, eu acho que foi em 1971, por aí, eu vinha à noite de Porto Alegre, uma noite muito escura, sem lua, né? Estava um tempo bonito, mas assim, acho que lua nova. E naquela ocasião eu tinha um Fuquinha. Sim. E eu vinha com a minha esposa, Yara, e mais 2 filhos, os primeiros filhos que nós tivemos, de Porto Alegre, onde moravam meus sogros. A gente volta e meia ia visitá-los, sim, né? Sim. Então nós estávamos voltando a São Lourenço por volta, eu acredito que 9h30, 10 horas da noite. E eu vinha vindo, o Fuca não tinha uma luz assim muito boa, né? Uhum. E eu me lembro que eu passei da entrada aqui de São Lourenço, ali naquela ocasião. Pode dizer? Ali no trevo? Ali no trevo. Só que não tinha trevo. Sim, naquela época, 1971, não havia o trevo ainda. Sim. E a estrada que levava a Boqueirão e a São Lourenço era de saibro. Então, era uma estradinha, né? Sem absolutamente nenhuma sinalização. Sim. E eu me passei, me perdi ali, embora
preocupado em entrar em São Lourenço, eu me perdi, foi acho que uns 500 metros ou além, e disse para a Yara, eu acho que aquela última estrada ali é de São Lourenço. Não tinha nenhuma indicação, nada. Uma placa, nada? Aí, nada, nenhuma placa, nada. Aí eu voltei e vi mesmo que era aquela estradinha de Saibro ali e vim para São Lourenço. Naquela época não tinha essa iluminação toda. Sim, claro. Que, para lembrar só historicamente, sim, claro. A iluminação feérica de São Lourenço foi feita na época do prefeito Ronald Spiering. Me lembro disso como se fosse hoje. Claro. Ele botou lâmpadas de vapor a mercúrio, que em dias, principalmente dias nublados, dava para ver aquele clarão lá da faixa, da BR. Antigamente era BR-2, não sei se tu sabe, depois é que virou, não sei se lembras, depois que virou BR-116. Bom, então, não tinha nenhum clarão, viemos para São Lourenço e eu fiquei pensando a partir daquele dia, poxa, mas não tem um marco aqui que... E São Lourenço, naquela época, estava engatilhando assim, para ser uma cidade turística. E, mas não tem nada que marque essa cidade e tudo mais. Aí me lembrei de pórticos, principalmente, eu me lembro que o primeiro pórtico que eu vi na minha vida foi o pórtico de Rio Grande. Sim. Aquilo me chamava a atenção e eu achava bonito aquilo, sabe? Os caminhões tinham que passar por baixo. Agora me parece que os caminhões são tão altos que eles fizeram desvio à volta ali, né? E me chamou a atenção aquele de Rio Grande e depois também pórticos que havia muito no norte do estado, em pequenas cidades no norte do estado. Digo, mas que bom se São Lourenço tivesse um pórtico. Passou o tempo, eu fui convidado em 1975 para fazer parte dos associados do Rotary Club de São Lourenço do Sul. Entrei e, claro, deveria chegar a minha vez como presidente, como realmente chegou. Eu fui escolhido para ser presidente na gestão 80-81, porque o Rotary sempre é do meio do ano ao outro meio do ano. Então, de julho de 80 a junho de 81, eu fui presidente do Rotary. E eu disse, mas agora o Rotary é que mais... O Rotary e o Lions é que faziam pórticos, né, lá no norte do estado. Eu vou... Vai encaminhar isso aí. Eu vou apresentar para os companheiros lá essa ideia, né? E a primeira reação dos companheiros é que isso aí é muito caro, isso aí não é assim fazer o pórtico e tudo mais. Mas eu já tinha bolado uma maneira de angariar fundos para isso, porque era uma obra de interesse municipal, né, e regional até, e eu tinha certeza que haveria uma boa resposta à nossa proposta de fazer um pórtico. Como, de fato, nós fizemos um projeto e uma meia dúzia de bons companheiros, ótimos companheiros do conselho diretor do Rotary me acompanharam. Alguns me deixaram na mão, eu posso dizer isso aí, mas fomos no comércio e facilmente conseguimos o dinheiro para fazer um pórtico. E fizemos, contratamos a firma naquela época do Lélio Luzardi Falcão, que era um jovem engenheiro ainda, né? Foi o mesmo que, em 1980 e poucos, depois fez a nossa ponte aqui do Arroio também. E ele encarou fazer o pórtico. Eu me lembro que nós tivemos que pedir licença para o DAER, que era o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado. E eles nos pediram para fazer o pórtico 300 metros, no mínimo 300 metros distantes da BR-116. Eu acho que já estava previsto alguma coisa da duplicação, né? Acredito. E aí nós fizemos. E acabamos lançando a ideia no dia em que eu fui empossado no Rotary, que foi, me lembro da data, dia 1º de julho de 1980, e, como eu falei antes, muitos companheiros não acreditaram, né? Mas não vai, isso aí vai ser meio difícil.
Acontece que a coisa saiu. Fomos no comércio, fomos muito bem Teve uma recebidos, resposta conseguimos o dinheiro todinho, e o Lélio Falcão, através da sua empresa, ele tinha uma empresa de construção aqui, fez o pórtico, encarou e fez o pórtico. Então, mas o sonho mesmo era de iluminar melhor aquele pórtico. Pois é, eu gostaria de tocar nesse assunto aí com o senhor, porque eu lembro que na época foi divulgado, né, que seria assim, e se está o pórtico como a ideia original foi criada. Certo. Eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar uma coisa muito importante para mim. O primeiro radialista a me entrevistar sobre o pórtico, quando soube que ia ser construído, foi Jorge Luiz Neutzlin Carvalho. Isso. O meu amigo que está aqui do meu lado agora. Aquilo me gravou muito. Foi na Rádio São Lourenço ainda, na Alfredo Born, ali onde hoje, ali perto da Pompeia, uma coisa assim. E então o Jorge me entrevistou e naquela época eu acho que falei sobre o meu sonho, que é exatamente de à noite ser iluminado de uma forma diferente, que não existe no mundo nada igual ao sonho que eu tive, que é o quê? Sair raios, fachos de luz de cada bico daqueles... Porque o pórtico tem... Do pórtico, ele tem 9 assim, bicos ali, né? Bicos assim, como em formato de sol. E dali sairiam raios, como hoje se vê em festas aqui em São Lourenço, aqueles canhões de luz, por exemplo, que vão até as nuvens, né? Aí alto. Exato. E imagina, isso atrairia o pessoal que está viajando, digamos, de Porto Alegre para cá, ali por volta do Coqueiro, ali por volta de Turuçu, por ali, já enxergariam raios ali. O que será, né? A claridade. A claridade, os raios indo para cima. O que será isso? Passam por aqui e vão enxergar que hoje, com a inauguração da elevada ali, do viaduto, os carros passam por baixo. Eu não sei porquê, né? Se passasse por cima, eu tenho a impressão que São Lourenço seria melhor visto. Mas foi assim, foi resolvido, tudo bem. Mas o sonho, e eu ainda tenho certeza, gostaria de ver ainda em vida, seria esse monumento único no mundo iluminado dessa maneira. São raios que sairiam da ponta de cada bico daqueles do sol. E o que ocorreu? O que aconteceu que não foi possível colocar a iluminação? Nós, quando inauguramos, estava colocado spots ali. Ah, é? Exatamente. Só que nós inauguramos no fim de dezembro de 1981. Fim de dezembro de 81, porque o pórtico não ficou pronto dentro da minha gestão. Mas o dinheiro todo estava carreado para isso. Nós tínhamos dinheiro, só que não deu tempo. A coisa foi devagar, aquela obra foi muito lenta. Eu saía do meu consultório, às vezes, para ver se só com esse gesto aí acelerava um pouquinho, mas não adiantou. Então, foi inaugurado em dezembro de 81, e naquela ocasião não havia nada, assim, era um céu limpo, né? Então, o spot só saía um pouquinho mínimo que se via ali de cada bico. Ali era muito pouco. No inverno, ele ficou até o inverno. No inverno, com serração, se via. Aí sim, a serração rebatia naquelas gotículas da umidade do ar, né? E aí ficava uma coisa maravilhosa. Mas não deu certo, porque também a tecnologia nessa parte de eletrônica, iluminação, etc., era bem diferente da tecnologia que nós temos hoje. Né? Mas esse era o sonho, então. E isso é possível? Hoje é possível? É possível, com certeza é possível. O nosso querido prefeito Zelmuth, ele está estudando uma maneira de conseguir. Ele já testou outro tipo de iluminação lá, e tem muito interesse em fazer com que o pórtico seja melhor visto, e afinal é a entrada da cidade. E hoje virou um símbolo
de São Lourenço hoje. Eu vejo com uma satisfação íntima muito grande, né, em várias propagandas de firmas, caminhonetes passando e tudo mais, com o pórtico ali como representando o São Lourenço. Isso me deixa feliz, muito feliz, né, intimamente muito feliz. E eu sabia, naquela época, quando eu sonhei com esse pórtico, né, porque assim, ó, o pórtico também tomou essa forma. Primeiro foi um sonho que eu tinha, né? São Lourenço do Sol. Então fazia um pórtico semelhante a um sol. E nós lançamos uma campanha nas escolas. Muitos hoje ainda me escrevem dizendo eu participei desse concurso. Lembra também o concurso nas escolas, dando as dicas assim, ó, o pórtico tem que ser, tem que lembrar um sol, porque será bem-vindo a São Lourenço do Sol, né? Aproveitando o nosso turismo aqui em futuro, né? Naquela época. E a gurizada fez. E a grande maioria, coincidentemente, fez como está hoje, né? Com aqueles bicos direitinho, e acabou sendo aprovado no conselho diretor do clube. E depois nós tivemos que ir ali na Câmara de Vereadores, nós fomos chamados ali, porque eu nem me lembrei, eu confesso que eu nem me lembrei, né? Eu estava tão entusiasmado com aquele projeto e tal, e os vereadores me chamaram ali para explicar, com toda a razão, né? Sim. Aí eu fui na Câmara ali, me lembro também, o presidente da Câmara era o seu Hilton Becker, me lembro disso, meu amigo falecido Hilton Becker. E colocamos tudo lá, e no microfone da Rádio São Lourenço, que foi a pioneira a divulgar a nossa intenção de construir. E foi construído assim. Que beleza. Muito bem. Tomara que seja concluído, que seja possível aí a conclusão com a iluminação. Acho que vai. Mas que não demore muito, porque eu tenho 83 anos agora, né? Não, com certeza vai dar. Mas o doutor Ames, recentemente foi 50 anos de medicina? Isso. Né? E no fim do ano, no dia 12 de dezembro de 2019, eu completei 50 anos de profissão, de formatura. E eu me lembro que eu estava atendendo no consultório do doutor Orfelino, porque eu tinha alugado alguns meses antes ali a clínica para uma clínica de tomografia ressonância magnética, mamografia, ultrassonografia, enfim. E o doutor Orfelino gentilmente me ofereceu gratuitamente o consultório dele para que eu continuasse dando consultas até o fim de completar os 50 anos. E eu me lembro que eu estava no consultório dele quando, naquele dia 12 de dezembro de 2019, chegaram meus 2 últimos clientes, eu pedi para eles, expliquei que eles eram os 2 últimos clientes e fiz uma foto deles. Eu tenho até hoje a fotografia dos meus 2 últimos clientes. Depois eu continuei ainda como radiologista da reserva, 2 anos e meio depois, que veio a ser substituído hoje pelo meu filho, que, embora morando em Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul, ele que faz, através da medicina por imagem, as interpretações do exame da reserva hoje em dia. Né? Então, foram 50 anos realmente de atividade clínica, digamos assim. Que beleza. E, nesse meio tempo todo aí, teve a vontade de escrever, teve a vontade de registrar, de pesquisar. Como é que foi essa parte? Exato. Assim, ó, eu tinha guardado muita coisa de São Lourenço, jornais antigos. Eu sempre fui muito curioso desde criança, muito curioso. E sempre guardei acontecimentos, datas e acontecimentos. Isso eu puxei pelo meu pai. O meu pai, que faleceu com 101 anos e 17 dias, ele até o fim ele foi praticamente lúcido. Só nos últimos, depois que ele completou 101 anos por aí, é que a memória dele realmente começou a se apagar totalmente, né, até o falecimento. Mas o meu pai tinha uma memória de datas e de acontecimentos
que eu, felizmente, puxei por ele. Então, eu me lembro de datas, de acontecimentos fatos, marcantes, né? Até hoje. Ainda bem que a cabeça está boa ainda. Está boa, né? Claro, com certeza. Exato. E aí, eu tendo esse material todo sobre São Lourenço, embora ainda continuando a ser radiologista, na época ainda daqui da Santa Casa de São Lourenço e também da Reserva, eu pensei o seguinte, mas eu não posso deixar tanto material curioso sobre o nosso município numa gaveta, morrer sem divulgar, isso aqui eu não posso. Aí eu resolvi, isso em 1993. Por que foi puxado esse gatilho em 93? 93 foi a época em que os alemães estiveram aqui, porque também é outra coisa interessante da minha vida e uma felicidade muito grande, de ter ido em 1991 pela primeira vez à Alemanha, onde eu queria conhecer a aldeia natal de 2 de meus bisavós, de sobrenome Schwartz e Bauer, onde nasceu também, coincidentemente, Jacob Rengans, que foi o fundador da nossa colônia. Da colônia. E tive a felicidade de conversar, naturalmente, através da minha esposa, que sabe alemão, eu não sei, de conversar sobre o feito de Jacob Rengans, que saiu mocinho daquela aldeia, sem deixar rastro, digamos. Ele saiu de lá, solteiro, foi embora, e veio para os Estados Unidos primeiro, depois para o Brasil, onde se namorou da filha de um exportador aqui de Rio Grande, casou com ela e fundou a colônia de São Lourenço naquela ocasião. E isso tudo o prefeito ficou sabendo, porque eu levei um livretozinho já amarelado assim pelo tempo, que contava em alemão a história da fundação da colônia de São Lourenço, escrito pelo filho do Jacob Rengans, que era o Carlos Guilherme Rengans, que foi fundador daquela fábrica de tecidos de Rio Grande, a Companhia União Fabril. Então, ele escreveu um livreto, eu mostrei para o prefeito de Sponheim, que é a pequena aldeia, ele ficou tão entusiasmado, porque ele não sabia dessa história de que um cidadão de lá, que havia nascido lá, veio para o Brasil e fundou uma colônia que prosperou. Ele ficou tão entusiasmado com aquilo e me deu um susto, porque ele disse assim, deixa comigo esse livreto aqui. Eu levei um susto, porque era o único que eu tinha, não tinha mais nada, e dali eu ia, digamos, guardar aquilo ali para mim, enfim, era uma relíquia. Mas na hora eu respondi para ele, não, pode ficar. Aí ele disse, em pouco tempo eu estou mandando de volta o livro. E veio mesmo. 1 mês e pouco depois veio não só o livro original, como uma cópia feita por eles lá, e dizendo que eles nos visitariam. Iam fazer lá um ajuntamento de pessoas interessadas, e 2 anos depois, em 1993, eles vieram aqui. Só que os alemães gostam muito de história. História, eles sabem tudo. Mesmo aqueles que não têm assim grande instrução, eles sabem a história. História da Europa, história da Alemanha. Eles gostam muito de história. E quando eles chegaram aqui, eles procuraram um livro de história sobre São Lourenço. Não tinha. Aquele livro do centenário já era esgotado, já estava esgotado, e não havia nenhuma história sobre São Lourenço. Aí, unindo esse fato ao fato de eu ter muito material que eu tinha guardado, meu pai havia guardado também, sobre o município de São Lourenço, eu resolvi escrever. Eu digo, eu vou escrever um livro. Aí comecei a escrever. Na época ainda não havia computador. Em 1993 eu comecei a escrever na máquina de datilografia. E eu imaginei fazer um livro, né? Só que aquele livro ali estava ficando meio grande demais, com tanta história e tudo mais. Aí eu passei para o segundo livro ali, né? Digo, mas isso aqui vai ficar muito grande. E a coisa foi aumentando, e eu tinha tanto material que passou para o terceiro e para o quarto livro, de 500 páginas cada um, sobre a história de São Lourenço. Que espetáculo. E aí tem, né, nesse livro,
chamado São Lourenço do Sul, Radiografia de um Município. E aí eu agradeço ao meu colega Flávio Resmini, que me deu a ideia de botar esse nome, Radiografia de um Município, porque eu trabalhava com radiologia. Sim, claro. Né? Então fechou tudo. Fechou. Faço um agradecimento para ele, inclusive no prefácio dessa obra que eu fiz em 4 volumes. Deu 2.000 e poucas páginas aí. Foi um sucesso assim, total, e muita coisa que eu escrevi ali, que havia descoberto nas pesquisas, eram inéditas, né? E ficou um livro aqui que até hoje é procurado. Muita gente aqui, com aquela enxurrada de 2011, né? Que foi enxurrada de 2011, em São Lourenço, perderam aqui na zona baixa de São Lourenço, ali perderam esses livros e muitos deles ainda perguntam se tem e tudo mais. Vamos ver se no futuro, se eu tiver tempo ainda, né? Não posso fazer muita previsão no futuro, porque a coisa está chegando. Bom, mas vamos ver se eu me animo a, digamos assim, fazer uma segunda edição desse Radiografia do Município, né, que é tão procurado ainda até hoje. O último foi o dicionário esse. O dicionário, isso. Porque assim, eu escrevi, então, a partir de 1993, eu comecei a escrever e deu esses 4 livros, e isso eu demorei 15 anos, mais 2 anos para tentar publicar, né? Eu consegui, através do esforço do prefeito da época, o José Nunes, e o secretário do Turismo, Zelmuth, hoje nosso prefeito, eles conseguiram, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, fazer publicar esse livro, né? Que eu agradeço muito por essa força aí. Claro. Foram 2 anos também de luta para publicar. Isso foi, a publicação desse primeiro foi em 2010, tá? Porque o livro se limita, existe o nome, São Lourenço do Sul, Radiografia de um Município, um subtítulo que é Das Origens ao Ano 2000, ali eu falo sobre como até na era geológica, como é que se formaram essas pedras aqui na beira da praia, como é que veio a areia para cá, como é que se formou a Lagoa dos Patos, isso tudo tem no volume 1. Para que o pessoal entenda onde é que nós estamos morando e que lagoa linda é essa que nós temos aqui, que não tinha assim, com detalhes, né, muita história publicada, né? Então eu resolvi fazer isso aí no volume 1, então eu limitei das origens, quer dizer, como se formou, até geologicamente, depois politicamente, o nome de todos os prefeitos, o que os prefeitos fizeram, o período de cada um, o nome de todos os vereadores. É um livro de pesquisa, é uma obra de pesquisa de São Lourenço. Está tudo ali, a data direitinho, quantos votos tiveram. Tudo registrado. Fui na Câmara de Vereadores ali, gentilmente cedida pelo então presidente da Câmara, que era o Pinga, o Tancredo Lopes, né? E consegui, Jorge, fazer esse livro, que foi lançado em 2010. Bom, em 2012, eu lancei um livro sobre os AMES que vieram para São Lourenço. Foram 2 AMES que vieram para cá. E eu fiz um livro. Esse com uma tiragem menor, mas foi um vapt-vupt aí da família. Todo mundo comprou também, está esgotado. Isso 2012. 2014, quando se comemorava os 190 anos da imigração alemã para o Brasil, foi lançado um livro muito bom sobre a colônia de São Lourenço, né? Que chama-se São Lourenço do Sul, a colônia de São Lourenço do Sul, a colônia, não me lembro bem o nome agora do livro. Foi um sucesso total. Esse foi prefaciado pelo então vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Beto Grillo. Na época ele era, em 2014, o vice-governador. Foi muito bacana, muito, muito bom, 2014. Mas o pessoal entrava muito em contato comigo para saber a origem daquelas pessoas que eram citadas no livro. Mas isso eu não tinha muito também, porque esses livros anteriores não eram específicos, né? Sim. E aí eu digo, mas para um pouquinho.
eu vou fazer um dicionário de sobrenomes de origem alemã aqui de São Lourenço e das colônias à volta aqui. Né? E foi lançado em 2017, esse dicionário. Eu quase me arrependi, porque é muito difícil. Imagina, fazer a genealogia de uma família é muito complicado. Agora, tu imagina cerca de 1000 famílias, o que acontece? É evidente que existem falhas, né? Às vezes na própria origem, na própria fonte existem erros e tal, mas foi lançado. Foi um sucesso, a ponto de, quando estava esgotando, eu estava já escrevendo a segunda edição, que aumentou 400 páginas em relação à primeira, porque tinha muito mais dados, sim, inclusive os navios que trouxeram os imigrantes até Rio Grande, aqui no século XIX, os navios e seus respectivos viajantes, os imigrantes que vieram aqui para a nossa zona. Muito interessante. Isso foi lançado em 2017. Eu comecei a escrever a segunda edição, que foi lançado agora no ano passado, 2024, dezembro do ano passado, que é esse que está aí. E que com satisfação estou te fazendo um presente aqui, Jorge, com o maior prazer aqui. Mas, olha, espetáculo, estou emocionado. e é um trabalho que registra, né, a história de muita gente, né, de várias famílias que vieram para cá. Perfeito. É muito interessante. Esse livro está tendo uma saída espetacular. Porque dessa vez eu acho que eu acertei em cheio. Eu fiz uma parceria com a loja Rebojo, genuinamente lourenciana, e eles é que estão vendendo e comercializando esse livro. Como é que é o contato? É só procurar a loja Rebojo? Só procurar a loja. E quem está longe, por exemplo, é só procurar no Google ali o www.uzrebojo.com/dicionário. Eu vou repetir aqui, se tu me permite. Claro. www.uzrebojo, use com S, né, de usar. Então, www.uzrebojo, tudo minúsculo e junto, .com/dicionário, que não se usa acento, né? Claro. Dicionário. Então, eles mandam, o frete está incluso para todo o Brasil. Que beleza. Não há despesa com o frete e está se esgotando também. E eu tenho notado, Jorge, que o pessoal de fora, tem procurado de todo o país, está se interessando muito mais do que os próprios lourencianos. Eu observo isso. Eu acredito que 80% dos que estão agora comprando, e está se esgotando essa edição também, a segunda edição, são de fora. É interessante isso. E eu conclamo até o pessoal aqui que vai se arrepender de não ter esse livro aqui sobre as famílias. Com certeza, os vivos não constam do dicionário. Os falecidos, sim. Então, é possível que, se não encontrar os pais, vão encontrar os avós ou, principalmente, os bisavós do seu respectivo ramo, daquele que está procurando. Outra coisa também, aqueles que moram aqui na Redondeza, que vêm a São Lourenço visitar, ali na praia, na Avenida Getúlio Vargas 180, na loja Rebojo, eles têm um livro que permite olhar ali para ver se interessa ou não. Né? De fora é mais complicado porque eles não têm acesso a esse livro. Né? Então é isso aí, Jorge. Essa é o que a gente tem feito aí na parte literária. Mas que espetáculo. Mas eu tenho também, né, um conhecimento de que o senhor não parou ainda, não parou por aí, né? Está cursando mais um curso aí, hein, doutor? Pois é, Jorge, exato. É assim, ó. Imagina um médico que escreveu a história, né, do município onde nasceu,
na realidade, não é historiador. Então, eu resolvi fazer um curso de História agora. Eu sou acadêmico de História agora. História, cursando História. Verdade. Que espetáculo. Resolvi, aos 83 anos, iniciar o curso. Só eu falei para a menina que fez a matrícula, eu disse, olha, iniciar eu vou, eu só não sei se vou ter tempo de receber o canudo. Mas que barulho. Faltam 4 anos, é complicado na minha idade, mas tudo bem, vamos indo aí enquanto dá, tudo bem. Cursando História, então, para... Exato, aí cursando História, sou acadêmico de História hoje. Que beleza. Mas, doutor Andes, quero lhe agradecer a disponibilidade de estar presente neste domingo pela manhã, nos contando esta trajetória toda, né? E essa parte cultural também de São Lourenço, né? E de tradição, né? Das famílias todas que vieram para cá. A gente agradece imensamente, agradecemos o presente aqui inestimável, né? E desejo muito sucesso e que venha a conclusão desse curso de História aí da sequência. Vamos ver. O que vier vem bem, né? Tá certo, então. Jorge, eu que agradeço mais uma vez aí pela gentileza e tu pode ter certeza que o teu nome, com certeza, ele está no meu coração aí, pelo fato assim de ser o primeiro que me entrevistou, é uma coisa que fica, né? Marca. Eu não esqueço disso aí, Jorge. Tá bem, então. Tá? Muito obrigado por tudo, um bom dia para todos também. Tá certo. Ouvintes, continuamos com o programa Domingo Musical, vem mais atrações aí, tem o resumo esportivo ainda chegando, né? Tem mais mensagens comerciais e a gente retorna domingo que vem, com certeza, quem sabe com outro assunto interessante para os senhores ouvintes. Obrigado e até lá. Bom domingo!